Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso 16º capítulo. Esta é a segunda parte do capítulo que trata de animação aqui no curso básico de Blender. E vamos então continuar o que aprendemos na primeira parte, né? Bom, recapitulando um pouquinho para a gente não perder aqui o fio da meada. Primeiro eu queria que você entendesse que estamos aqui com um projeto do zero, não tem absolutamente nada, não existe nenhum processo aqui de animação criado, tá pessoal? A única coisa que eu modifiquei nesse projeto inicial, eu criei aqui uma animação de 100 quadros, né? Na verdade eu só determinei que essa animação teria 100 quadros, mas ela não está animada. Nós aprendemos que inserindo um keyframe ou um quadro-chave na nossa timeline, nós poderíamos estar armazenando informações do nosso objeto, né? Então, se nós deslocamos aqui o objeto para alguma posição do nosso plano tridimensional, pressionamos a tecla I, podemos estar armazenando as informações de localização, rotação, escala, ou então estar associando mais de uma dessas características ao mesmo tempo, ou seja, localização e rotação, localização e escala, ou rotação e escala. Ou então poderíamos estar armazenando essas três características de localização, rotação e escala nessa opção aqui, ok? Isso foi o que aprendemos na aula passada e eu vou refazer um pouquinho essa animação só para a gente poder relembrar, né? Então eu vou pedir para armazenar no nosso projeto aqui do Blender a informação da localização do nosso cubo aqui no quadro de número 1. E agora eu vou arrastar a nossa timeline aqui para a posição de número 100 e vou colocar o nosso cubo numa outra posição qualquer. Vou inserir novamente um keyframe. Marquei isso com a tecla I, ou seja, eu registrei aqui uma chave de localização, né? E a partir desse momento a gente tem então a animação do nosso cubo, né? Relembrando também que podemos fazer a mesma coisa com rotação e escala, né? Isso já foi bem explicado lá naquela parte do curso. Agora, faltou uma parte, continuando a vermos aqui todas as opções possíveis, né? Faltou esta parte aqui que é a parte de visual, né? Então temos mais umas opções aqui que também envolvem características de localização, rotação e escala, né? Da mesma forma que aprendemos da outra vez. E também temos aqui algumas opções delta que nós também precisamos entender o que são essas opções, tá? E por último vamos aprender também o que seria essa opção aqui disponível. Legal, pessoal, o que vamos fazer agora é aprender o que são essas opções aqui de visual. Para a gente poder entender isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar ao nosso projeto. Exatamente aqui nessa posição, tá? Desmarcamos então todas as opções de animação que tínhamos feito anteriormente, foi só para a gente poder estar relembrando, tá? E para a gente poder agora entender o que é esta opção aqui visual, nós vamos ter que aprender o que é restrição de um objeto, né? Então nós vamos aprender uma coisa nova aqui na nossa caixinhas de ferramentas que temos aqui nessa parte aqui da nossa tela de edição do projeto, que é esse camarada aqui, que é a parte que cuida de restrições, tá? Esse ícone, ele parece aqui exatamente dois elos de uma corrente, né? Ou seja, estou aqui amarrando alguma coisa, né? Estou colocando restrições que vão segurar, vamos pensar assim, né? Vai segurar o meu objeto. Por isso que ele acaba tendo aí um desenho de elos de corrente, tá? É para poder fazer aí uma associação melhor ao ícone. Bom, pessoal, clicando nele, nós temos que entender também algumas coisas que vêm antes disso, né? Primeiro que nós estamos aqui no modo de objeto, isso é importante, e estamos com o nosso cubo aqui já selecionado. E se vamos criar alguma restrição, nós vamos estar criando esta restrição justamente ao nosso cubo, por isso que ele aparece aqui, e lógico, porque ele está selecionado. Senão poderíamos estar criando restrições para quem? No caso, eu selecionei a câmera, aí estaria criando restrições para a câmera, ok? Então isso é importante que fique bem claro. Vou selecionar o cubo
Estou então na minha guia de restrições e vou clicar nesta opção aqui, ó, adicionar restrições ao objeto. E aí vocês vão ver que tem muita coisa, né? Tem bastante opções aqui, né? Mas vamos aprender apenas algumas delas, tá? São as importantes aí para a gente poder começar a ter aí um primeiro caminho das pedras. Então, clicando neste botão de adicionar restrição, nós temos aqui, ó, limitar posicionamento, limitar rotação e limitar escala. Bom, pessoal, posicionamento, rotação e escala são aquelas coisas básicas na transformação do nosso objeto, né? Quando a gente fala em tamanho do objeto, estamos falando aí da escala, né? Que é essa parte aqui, ó, limitar escala. Quando estamos falando sobre a questão de girar um objeto, é sempre essa parte aqui de rotação. E quando fazemos o deslocamento do nosso objeto pelo projeto tridimensional, é essa parte aqui de posicionamento. Então vamos colocar uma restrição para posicionamento do nosso objeto, tá? Nesse momento apareceu aí as opções. Vamos abrir um pouquinho mais, deixar um pouco mais largo aqui, para que a gente possa ler aí todo o texto, né? Bom, e nas restrições de posicionamento, nós temos o quê? Quando a gente fala de posicionar um objeto, estamos falando de deslocamentos pelos eixos, né? O eixo X, Y e Z. Então nós vamos ter aí, ó, campos para a gente poder estar atribuindo valores para o eixo X, Y e para o eixo Z. E aí estamos falando o quê? De valores mínimos e máximos. Ou seja, até onde podemos estar deslocando esse nosso cubo pelo nosso projeto tridimensional, ok? Então vou acionar logo de cara duas restrições para o nosso eixo X, tá? Então eu vou ativar uma restrição de valor mínimo para o eixo X e de valor máximo para o eixo X, ok? No valor mínimo eu vou informar aqui menos 5 e no valor máximo 5, né? Lembrando que onde o nosso cubo está posicionado no momento é o valor 0, né? Então se nós começarmos a querer deslocar o nosso cubo, veja o que vai acontecer. Eu estou deslocando ele agora pelo nosso eixo X, que é onde nós aplicamos essas restrições. Vou deslocar aqui e num determinado momento ele travou. Perceberam? Se eu tentar fazer o inverso, olha, aqui ele também travou, ok? E por que será que ele travou, né? É importante também você entender o seguinte, que quando deslocamos o nosso objeto, aqui no nosso canto inferior esquerdo, eu vou pressionar aqui para fazer esse deslocamento, aparecem os valores desse deslocamento, ó. Eu estou fazendo um deslocamento aqui pelo nosso eixo X, né? Estou trazendo o cubo para uma região mais próxima da onde eu estou situado. E agora vocês observam que quando chega nesse valor aqui de 5, ó, ele para, ele travou. Mas se eu continuar andando com o mouse, olha pessoal, esse valor continua crescendo, tá? Vou soltar o mouse agora e vocês percebam que ele está aqui, ó, com um valor de 7,73, ok? Vou soltar o mouse, então o meu cubo ele não foi mais para cá, por uma questão que existe aqui uma limitação, mas eu quero que vocês entendam que na verdade internamente no Blender existe um valor associado ao eixo X de 7 e alguma coisa, tá? E isso eu vou provar para vocês quando eu desmarcar esse valor máximo em X. Ó, vou desmarcar este flag e o nosso cubo ele é deslocado para a posição onde ele ficaria se não houvesse essa restrição do valor máximo em X. E aí vocês observam que sem eu utilizar esta marcação, vejam que o meu cubo, ó, ele está solto novamente, né? Só que ele tem uma limitação de valor mínimo ainda, ou seja, ele só pode andar até essa posição aqui, ok? Tá? Isso é para mostrar para vocês como funcionam essas restrições. É como se fosse ali uma corrente, né? Imaginem que eu tenho uma corrente aqui amarrada segurando o meu cubo, ó. Chegou aqui, ele não anda mais, tá? E outra coisa interessante que a gente precisa entender quando a gente trabalha com esses valores aqui. Agora eu voltei a marcar de novo a restrição para o valor máximo de X.
é que quando eu desloco o meu cubo, né, embora ele tenha travado nessa parte aqui, nesse posicionamento, a gente entendeu agora que internamente, à medida que eu vou andando aqui com o mouse, né, por exemplo, eu estou com o mouse aqui, ó, nessa posição aqui, e aqui eu vou soltar o mouse, tá? Então vocês observam que o meu mouse andou todo esse trajeto aqui, só que o meu cubo ficou parado, né? E como eu falei anteriormente, o nosso cubo, ele registrou essa posição aqui onde eu estava com o mouse, ok? Agora, quando eu tentar voltar o meu cubo para a posição onde ele começa a se movimentar, observe que, embora eu esteja clicando agora no meu eixo X e comece neste momento a fazer um deslocamento no meu cubo, ele permanece imóvel. Porque na verdade, o meu cubo ele não está com uma informação interna aí no Blender registrada deste posicionamento. Na verdade, ele só está aqui porque existe aqui, ó, uma restrição no valor máximo em X, tá? Então eu vou ter que deslocar o meu mouse por um tempo até que ele volte a ganhar aquele valor de 5. Vamos ver? Ó, opa, chegou. Ó lá, a partir desse momento aqui, o meu cubo começa a andar, ok? Porque na verdade o que está acontecendo é que agora sim o meu cubo tem a informação interna que ele está nesta posição. Eu espero que vocês estejam conseguindo compreender, mas se não, é lógico que na hora que a gente começar a treinar aí na ferramenta, estar utilizando isso, vocês vão começar a se acostumar com essa ideia, tá? Então agora nesse momento sim, ó, se eu pegar o meu cubo e arrastar ele para cá, ele vai se deslocar até essa posição. Só que se eu continuar com o meu mouse, ele continua andando. Então é por isso que quando eu clico aqui e seguro o objeto e vou começando a arrastar o meu mouse, ó, ele não vai andando o cubo até um determinado momento, ok? É para vocês entenderem que na verdade ele está tirando uma informação de posicionamento onde o cubo deveria estar aqui nessa posição e ele está sendo movimentado até a posição onde ele ganha o valor de -5 e aí sim ele é liberado para poder começar a fazer uma movimentação que vai tender a valores positivos, ok? Tá, pessoal? Então é por isso que ele dá de vez em quando aí algumas travadas, né? Eu chego aqui, pô, o mouse, agora eu vou pegar o cubo e o cubo não está andando. Por que será? Porque na verdade o meu cubo ele não está situado nessa posição, ele está situado aqui. Então eu gasto algum tempo para poder movimentar o meu cubo até esta posição, que é onde ele fica liberado para poder fazer uma movimentação. Afinal de contas, existe aqui restrições. Então é isso que acontece, tá, pessoal? Tá? E, como eu falei, a gente consegue provar isso quando eu anulo a minha restrição. E aí o meu cubo ele volta a ser posicionado onde existem as informações de registro interno aí do Blender, né? Onde diz qual é realmente a posição real desse cubo. E agora a mesma coisa, né? Se eu voltar a ativar a minha restrição, embora o meu cubo não esteja mais naquela posição de número 5, ele está muito mais do que isso, por causa dessa restrição, ele vai ser deslocado novamente para aquela posição que é aceita aqui pela nossa regra de restrição. Eu vou acionar então esse flag e aí vocês observam que o meu cubo volta a cair naquela posição determinada pela minha restrição, tá? Então agora sim a gente pode voltar o nosso cubo, né? Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido que de tudo isso que foi falado, muita coisa foi falada apenas para vocês não ficarem um pouco aqui confusos quando começarem a utilizar essa ferramenta, mas é uma coisa extremamente simples, né? Restrição é algo que a gente diz assim, olha, você só pode se movimentar até um determinado local, né? Até uma determinada distância, e você vai ficar preso aí num intervalo. As restrições também existem para rotação, para escala, você também tem para os eixos X, Y e Z, da mesma coisa que nós fizemos aqui, né? Então se eu aplicar aqui uma nova restrição, por exemplo, vamos
colocar uma restrição para rotação, nós temos aqui eixo x, y e z. Se aplicarmos agora uma restrição para escala, também teríamos aí os eixos x, y e z. Ok, pessoal? Então eu espero que isso esteja bastante claro, tá bom? Bom, vamos colocar então uma restrição de localização. Agora vamos fazer alguma coisa real para a gente poder utilizar isso na animação, tá? Vamos colocar valores menores, né? Vamos colocar menos 3 nos 3, de repente vamos colocar nos 3 eixos, né? Para poder facilitar, se a gente precisar ter alguma necessidade lá na frente. Bom, pessoal, mas pensando bem, eu acho interessante talvez colocar valores diferentes, né? Porque senão a gente pode ficar aí um pouco confuso sendo o mesmo valor. Vamos colocar menos 4 e 4 para y e menos 5 e 5, tá? Pelo menos a gente tem aí uma referência melhor com valores diferentes, né? Então, nós sabemos que para o eixo x é menos 3, para o y é menos 4 e o mínimo, né, para o z é menos 5. E para os máximos a mesma coisa, só que em valores positivos, ok? Bom, aplicamos aí então uma restrição ao nosso objeto, tá? Então vamos fazer o seguinte agora. O nosso objeto ele tem uma restrição. Legal. Eu vou pegar o nosso objeto e eu vou deslocar ele para essa posição aqui. Mas observem que o meu mouse, ó, ele continua se movimentando, tá? Continua se movimentando, ok? E agora eu vou soltar o meu mouse nessa posição. Mas antes eu gostaria que vocês verificassem aqui embaixo que existem posições para o eixo x, y e z, que são posições que vão além daqueles valores que nós aplicamos aí na nossa restrição, tá? Pronto, soltei o meu mouse, tá? Então, o nosso cubo, ele não está, na verdade, localizado aqui, né, pessoal? A posição que está registrada para o nosso cubo internamente no Blender, sem a utilização de restrições, é esta daqui, ó. Tá? Esta é a posição que está o nosso cubo, ok? Mas se colocarmos então as restrições, ele acaba ficando situado nessa posição aqui. Então vocês entenderam que eu tenho aqui duas informações de localização para o meu objeto, ok? Quando eu pressionar a tecla I, lembrando que tudo isso está acontecendo aqui, ó, no nosso quadro de número 1, ok? Na nossa timeline, tá? Quando eu pressionar agora a tecla I, eu posso estar registrando o posicionamento aqui do nosso cubo sem a ação de nenhuma restrição. Então eu vou registrar essa localização aqui, tá? Qual é essa localização que nós registramos no nosso quadro-chave, tá? É esse posicionamento aqui, ó. Novamente, tá? É aqui que foi registrado no keyframe do nosso quadro, tá? Tanto é que está registrado isso que se eu fizer uma movimentação aqui do nosso cubo, ó, ele volta para aquela posição ali, porque existe aqui um registro de um quadro-chave, tá? Legal. Agora nós vamos entender o que acontece com o registro de um posicionamento visual, tá? Então vamos acionar aqui novamente as restrições. O nosso cubo agora está posicionado nesta posição aqui. Eu vou deslocar o meu cubo para o quadro de número 10, tá? E agora eu vou pressionar novamente a tecla I. E dessa vez eu vou anotar esta posição aqui, ó. Visual localização, tá? O que ele registrou nesse keyframe de número 10? Ele registrou a posição do meu cubo obedecendo a regra da minha restrição, tá ok, pessoal? Então, ele anotou aqui outra informação. Bom, pessoal, então eu quero que vocês entendam que, embora a nossa animação, ó, pareça que não tem nada acontecendo nela, tem diferenças de informação aqui, tá?
E como é que nós vamos poder identificar essas diferenças, né? Nós poderíamos vir aqui, ó, vamos deslocar esse quadro aqui um pouco mais para cima e vamos entrar naquele editor gráfico. Aqui, nessa linha azul, nós sabemos que é o nosso eixo Z, não é mesmo? E o nosso eixo Z, nós temos uma restrição, não temos? Que pode variar entre -3 e 3. Observe que na nossa timeline, aqui no quadro número 1, o nosso eixo Z ele está com um valor aqui que deve ultrapassar com certeza a nossa restrição, que é essa daqui, ó, de valor 3, né? Ou seja, o nosso eixo Z ele pode ter um valor máximo aqui de 3, né? Então, ele está utilizando aqui um valor que ultrapassa 8, ok? Tá? Por quê? Porque foi anotado aqui um posicionamento do nosso cubo independente de estar relacionado com a restrição, ou seja, é o valor real que eu tinha no meu cubo, né? Só que ele não estava naquele posicionamento por causa da nossa restrição. Quando nós nos deslocamos aqui, nós pedimos para inserir um keyframe visual, ou seja, um keyframe que obedeça o valor aqui da nossa restrição, os valores mínimos e máximos, ou seja, que obedeça essa regra que existe aqui criada, né? Então vocês observam que os valores do quadro de número 11 e o quadro de número 1 são diferentes, mas se animarmos isto daqui, ó, aparentemente nada acontece. Por quê? Mesmo que o nosso valor aqui esteja mais alto, ele ainda está subordinado à minha restrição. Então, se nós desativarmos esse máximo em Z, ok? E agora deslocarmos a nossa timeline, ó, vocês vão observar que o nosso cubo aparentemente agora ganha uma movimentação, porque nós registramos aqui uma informação de posicionamento do nosso cubo obedecendo às regras de restrição, enquanto que aqui inserimos um keyframe da localização real do nosso cubo, ok? Essa é a maior diferença que existe entre a localização e visual localização, ou seja, aqui eu estou registrando as informações de posicionamento subordinadas à restrição criada para o nosso objeto. E se nós observarmos aqui no texto descritivo, ele escreve aqui também, ó, insere um quadro-chave em cada um dos canais de localização. Quando ele fala canais de localização, são os eixos X, Y, Z, considerando os efeitos das restrições, ok? Então, eu posso usar essas restrições, de repente, de uma forma temporária, não posso? Eu posso estar fazendo aqui uma animação, né? Onde eu utilizo as informações no momento que eu estou fazendo o processo aqui de animação, né? Então, eu vou estar inserindo quadros-chaves aqui por esse modo aqui visual, ok? E depois que eu fiz todo o processo de animação, eu venho aqui e posso até excluir essa restrição se eu assim desejar, ok? E aí eu tenho, na verdade, informações armazenadas obedecendo àquela restrição anterior que eu tinha criado, ok? A mesma coisa vai acontecer aí para rotação e para escala. Tudo bem até aí, pessoal? Legal. Agora vamos entender o que é aquela outra opção delta. O que é essa opção aqui delta? Bom, nesse momento nós temos que entender aqui que houve um processo já criado aqui de animação, né? Vamos fazer uma outra, vamos criar um pouco mais nesse processo aqui de animação. Vamos colocar aqui na timeline, vamos voltar a descer aqui para a gente ter um visual melhor aqui do nosso projeto. E vamos criar mais alguns keyframes aqui, né? Vou criar um keyframe aqui de localização. Vamos andar até aqui. Vou criar outro keyframe aqui de localização também. E aí temos aqui uma pequena movimentação no nosso cubo, né? Vamos dizer que eu fiz todo aqui um processo já de animação. E por algum motivo qualquer eu precisava manter esse mesmo caminho da minha animação
Só que eu queria fazer um pequeno ajuste de deslocamento, tá? Então, eu tenho uma opção chamada delta, e nós encontramos essa opção aqui quando selecionamos o editor do objeto, tá? Nesse editor do objeto, nós temos aqui um campo chamado transformações delta. Vamos abrir esse camarada aqui. E nós temos também deltas para localização, para rotação e para escala. E o que fazem esses campos aqui? Eles fazem um pequeno deslocamento que pode ser somado à minha localização atual. Então, por exemplo, vamos colocar aqui num ponto determinado, aqui no quadro de número 11, né? No quadro de número 11, eu tinha colocado as limitações e anotei essa informação. Então, nós temos aqui para o nosso eixo X um valor de menos 3, né? Vamos dizer que eu não gostaria de estar alterando essas informações que estão aqui, mas gostaria de estar fazendo um pequeno deslocamento do nosso objeto, ok? Então, tudo que eu colocar aqui, ele vai ser somado ao meu respectivo campo aqui da minha localização. Então, se eu colocar aqui uma informação de 1, vamos aumentar isso aqui para 1, ok? Vocês vão observar que o nosso objeto ele se deslocou para qual posição agora? Menos 3 mais 1 vai dar o quê? Menos 2. Ou seja, o meu objeto ele está agora na posição menos 2, tá? E aí nós poderíamos fazer um teste com relação a isso. Vamos criar um objeto, então Shift D. Acabei de fazer um clone desse meu cubo, ok? Tá? Ele está aqui na mesma posição. E agora eu vou tirar os valores aqui. Eu vou tirar esse valor do delta. Então vocês observam que o meu cubo fez um pequeno deslocamento aqui. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Ó, houve um pequeno deslocamento. E agora eu vou colocar ele na posição menos 2. E ele volta exatamente na mesma posição que estava quando aqui era menos 3 e aqui eu tinha colocado o valor de 1, ok? Ou seja, é uma maneira um pouco diferente da gente conseguir fazer um pequeno ajuste aí na nossa localização do objeto. E esse valor 1 aqui, ele está permanecendo em todo o percurso do meu objeto. Então vamos fazer o seguinte, vamos remover esse cubo, que é o cubo 01, que eu usei só para que a gente mantivesse ele como uma referência, né, de posição, tá? E agora vamos fazer a movimentação aqui do nosso projeto e vocês vão observar que essa movimentação continua da mesma forma, né? Ok? Vamos deslocar um pouquinho mais. Ó, pessoal, o meu cubo ele está fazendo aqui esse movimento, tá? Ok? Com esse campo delta, eu posso estar então deslocando este meu cubo. Estou trazendo ele aqui mais para frente. E ao rodar esta animação, vocês vão observar... É que eu vim muito para frente. Vocês vão observar que ele continua fazendo aquela mesma movimentação, ok? Imagine, por exemplo, se nós tivéssemos feito aí uma animação com 50 quadros registrados, né? Quer dizer, você foi posicionando o cubo nessa posição, inseriu um keyframe, depois andou mais um pouquinho, inseriu outro keyframe. Quer dizer, você pode ter aí um trabalho volumoso, né? No nosso projeto de animação. E aí lá no final você falou, puxa, eu precisava deslocar toda essa animação um pouquinho mais para algum determinado local, né? Então eu consigo fazer isso com essas transformações delta. Eu consigo estar aqui fazendo um pequeno ajuste de posicionamento do meu cubo, né? Ó, pro Y, pro Z, e ele vai manter aí, ó, a mesma animação, tá? Ok? Legal, né, pessoal? Olha aí, tá? Se eu deslocar aqui o nosso eixo Z para baixo, né? Vamos colocar ele lá embaixo, ok? Vocês vão ver que agora o nosso cubo ele está se movimentando, ó, lá embaixo, fazendo o mesmo percurso de animação. Poderíamos pegar aqui na parte de animação
vamos calcular de 1 até o quadro de número 100. Vamos pedir para ele calcular e nós temos aqui a posição da minha animação, ó. Tá? Vocês estão vendo aí, né? Ok? Agora eu vou vir aqui no delta e vou voltar aqui para 0. Vamos colocar ele aqui tudo em 0. 0 e 0, tá? A minha animação agora está nessa posição, né? Ok? Tá? Eu vou pedir para calcular novamente, mas observe o desenho deste gráfico, tá? Isso que vai ser importante para a gente determinar que a movimentação continua igual, ó. Opa, desculpa. Vamos fazer a atualização. Pronto. Vocês verem que o meu gráfico continua exatamente igual, ok? Ou seja, eu fiz um pequeno deslocamento nessa trajetória pelos eixos x, y e z, tá? Isso são as transformações delta. E isso é uma nova regra, não é, pessoal? Exatamente como as restrições, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma movimentação no meu objeto, forçada aqui por uma transformação delta, da mesma forma quando eu apliquei uma restrição e também forcei uma nova situação, um novo posicionamento para o meu cubo. Embora a informação que o meu cubo esteja sendo aqui armazenada internamente no Blender não seja essa, porque nós temos aqui valores que estão transformando esse posicionamento aqui nessa transformação delta, né? Então, da mesma forma, nós temos aqui a opção de estar registrando para o nosso cubo esse posicionamento da informação delta. Então, se nós registrarmos aqui o delta localização, tá? Nós vamos estar aí, se a gente abrir aqui nossa opção aqui de edição gráfica, né, o editor gráfico. Opa, lugar errado. Vamos fechar aqui, é aqui, né? O nosso editor gráfico, tá? Nós estamos vendo aqui, ó, que ele acabou de armazenar um keyframe do nosso delta. Ok, pessoal? Tá? Então nós podemos estar animando inclusive o delta, não podemos estar animando o delta também? Se nós fizermos aqui uma nova mudança desses valores, olha. Ok? Vou inserir um novo keyframe, delta localização, tá? Então vocês observam que nesse momento aqui a nossa janelinha ganhou uma cor amarelada. E aí a gente observa que está tendo uma animação. Olha, uma animação das coordenadas de localização e ao mesmo tempo estamos tendo aqui uma animação dessas informações delta. Entenderam, pessoal? Tá? A diferença do delta para o visual é que no caso do visual ele pega as restrições, o que está na restrição, e o resultado com a restrição aplicada é o que vai ser armazenado aqui na localização, né? No caso do keyframe delta, né, nós temos os campos delta aqui, que esses sim é que estão recebendo essa informação do keyframe, ok? Então, nós estamos armazenando essas informações aqui também. Vamos fazer o seguinte, vamos deslocar o nosso objeto aqui para o quadro de número 22, tá? Vocês observam que aqui eles estão os dois campos em coloração verde, né? Estão informando que esses campos delta aqui já tem uma animação de movimentação registrada na nossa timeline, ok? E a mesma coisa aqui nós temos para a movimentação do nosso objeto nos eixos x, y e z. Quando eu inserir aqui um keyframe, ó, vou inserir um keyframe de localização. Vocês observam que aqui ele ganhou a coloração amarelada, ok? Ou seja, no quadro de número 22, nós armazenamos estes valores aqui. Porém, a transformação delta não tem nenhuma informação aqui armazenada, né? Se eu inserir agora um keyframe aqui de localização delta, agora nós temos nesse quadro de número 22 a informação também da
transformação delta. Ok, pessoal? Tá? Então nós temos aqui já armazenados características que vão de localização e de transformação delta. Ok? Vocês entenderam mais ou menos o que funciona, como funciona essa transformação delta? Ou seja, nós podemos estar utilizando essa transformação delta para fazer pequenos ajustes na nossa trajetória, sem estar alterando aqui os dados de localização original. A mesma coisa vai acontecer para a rotação e para a escala também, tá bom? Pessoal, eu não sei, isso pode estar ainda um pouco confuso, né? Mas novamente, hein, pessoal? A gente tem o curso, a gente tem a ferramenta em casa e o que a gente tem que fazer agora é colocar a mão na massa e estar aprendendo a trabalhar com o programa, ok? Tá bom. Outra coisa que temos aqui no nossa inserção de keyframes é essa opção aqui, ó, disponível, né? O que seria isso? Seria o registro de todas as propriedades relacionadas com o meu objeto, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar um projeto do zero, né? Vamos criar aqui um novo. Assim vai ficar um pouco mais fácil. Vamos exibir aqui o editor gráfico novamente, tá? Vamos abrir aqui, tá? Então eu vou posicionar este meu cubo em algum outro local qualquer. Vou pressionar agora a tecla I e vocês vão observar que aquela opção disponível não está sendo visualizada, né? Mas vamos entender o que acontece. Eu vou inserir nesse momento um keyframe de localização, tá? Então, nesse momento nós ganhamos aqui informações de localização no nosso editor gráfico, tá? Então estamos aqui no quadro de número 1 e ele acaba de ganhar informações de localização. Legal. Vamos movimentar o nosso cubo? Não. Primeiro precisamos movimentar a timeline, né? Então vamos movimentar a timeline aqui no quadro de número 40. Vamos posicionar o cubo aqui. Vamos inserir outro keyframe de localização. Ok? E talvez a visualização melhor não seja aqui pelo editor gráfico. Talvez isso possa confundir um pouco mais vocês. Em vez do editor gráfico, vamos colocar a tabela de animação. Eu acho que assim fica mais fácil, né? Então aqui fica muito mais fácil da gente entender, né? Então eu tenho o quadro de número 1 com registros de localização. E tenho aqui no quadro de número 40 também registros de localização, ok? No quadro de número 20, eu vou fazer aqui uma pequena rotação pelo meu eixo Z. Ok? E aqui eu vou armazenar, vou inserir aqui um keyframe de rotação, tá? Como não existe nenhuma outra informação de rotação, todo o meu projeto ganhou exatamente esse posicionamento aqui, ó, pessoal. Não existe nenhum aspecto de estar girando no decorrer não existe nenhum aspecto de estar girando o meu cubo no deslocamento aqui da minha animação, tá? Porque precisamos inserir um novo registro. Então aqui no quadro de número 70 eu vou fazer novamente uma rotação pelo eixo Z e vou registrar uma rotação. Vou registrar esta rotação que eu acabei de fazer. Agora sim nós vamos ter uma animação de rotação, ó. Ok? Perceberam como está atuando tudo isso? Tá? Legal. Nesse campo aqui, o de número 50, aqui no quadro 50, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu abrir só primeiro aqui a guia de rotação, só para a gente poder entender o que está rolando aqui. Aí você deve estar um pouco confuso, né? O que será que essa linha amarela que está aparecendo aqui, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Ela está dizendo o seguinte, tá? Que esse keyframe e esse daqui, eles são exatamente iguais. Não há mudanças de rotação pelo eixo X e pelo eixo Y. Nós só fizemos mudança de rotação pelo eixo Z, né? Então eu vou posicionar aqui o nosso cubo novamente no quadro de número 70. Vou fazer agora uma rotação no eixo Y. Ó, rotação pelo eixo Y, tá?
É só para a gente poder entender um pouquinho o que é essa linha amarela, senão ela vai criar um pouco de confusão para vocês aí, né? E agora eu vou fazer novamente a inserção de um keyframe para rotação, ó. E aí você fala assim, pô, mas espera aí, sumiu as duas marcações? Sim, sumiram, porque quando nós fizemos esse registro de novo posicionamento, a gente acaba influenciando a rotação dos três eixos, né? Ó, olha como o nosso cubo aqui está fazendo uma rotação, tá? Ok? Talvez a gente consiga entender um pouco melhor. Vamos fazer o seguinte, para poder ilustrar melhor isso daí, ó. Aqui no quadro de número 80, eu vou registrar a localização do meu cubo, ok? E no quadro de número 100, né? Vamos colocar aqui no quadro de número 100. Vou fazer outro registro, ó. Estou inserindo novamente um registro de localização, tá? Então vocês observam que temos aqui, ó, linhas amarelas, né, pessoal? Tá? Isso está dizendo que esses quadros chaves que estão aqui na posição de número 40 na minha timeline, né? Eles têm exatamente os mesmos valores que o registro aqui da minha posição aqui do quadro de número 100, tá? Então agora eu vou fazer um deslocamento por vez. Eu vou deslocar o meu cubo pelo meu eixo Y. E agora eu vou registrar aqui um keyframe de localização. Então, registrei aqui. E aí vocês observam que o eixo Y, que foi o que eu desloquei, ó, o eixo Y está aqui, ó, exatamente nesse ponto, né? Exatamente aqui, ó. O meu eixo Y, agora ele tem valores distintos aqui, né? Entre este quadro-chave e este quadro-chave, existem diferenças de valores. Por isso que essa linha amarela, ela acaba sumindo. Agora vamos fazer um deslocamento pelo nosso eixo Z, tá? O eixo Z está onde aqui, pessoal? Está aqui, ó. Então, quando nós fizermos o registro do nosso quadro-chave aqui na posição de número 100, o eixo Z ele vai ganhar um outro valor, diferente desse valor que está aqui. Então, vamos entender que essa linha amarela ela vai acabar sumindo daqui, ó. Ok? Vou fazer o registro de localização e agora essa parte aqui sumiu. Ok? As linhas que estavam aqui em cima também acabaram sumindo, né? Por quê? A localização de um cubo, ela só poderia permanecer aqui amarela se os três eixos X, Y e Z permanecessem com os mesmos valores. Como nós inserimos inicialmente no eixo Y um valor diferente, essa posição igual dos três eixos não é mais igual, né? E acaba então saindo essa linha amarela aqui dessas marcações para dizer que, olha, aqui, quando nós tivéssemos aqui fechado, aqui na parte de localização existem diferenças, não são mais os três eixos com as mesmas informações, tá? Isso é só para vocês entenderem quando que aparece essa linha amarela. E você vai perguntar assim, bom, tudo bem, entendi, né? Quando temos diferenças de valores, não existem linhas amarelas, aqui não existe essa barra amarela. E quando existem diferenças, existe. E para que isso me adianta? Porque nós estamos armazenando aqui na nossa informação, na nossa animação, informações desnecessárias. Vocês entenderam? Tá? Desnecessárias em ponto, tá? Em ponto. Vamos tentar entender o seguinte, tá? Aqui no nosso eixo Z, nós temos uma informação de posicionamento, né? Que permanece igual, ó. Tanto é que o nosso cubo ele está só girando, mas ele não está se deslocando. Quando ele chegar aqui, ele começa a se deslocar, ok? Tá. Aí você vai pensar assim, bom, eu poderia tirar esse keyframe daqui que não faria diferença. Não, ele vai fazer diferença sim, tá? Ele vai fazer diferença porque a animação de deslocamento, ela não vai ocorrer deste ponto para cá. Ela vai começar agora a partir deste ponto até aqui. Então, se eu chegar aqui, selecionar este objeto, se eu retirar agora essa informação aqui da localização Z, vou apagar este quadro-chave daqui, ó,
tá? E olha, ele começa então a ter uma movimentação agora pelo eixo Z, ok, pessoal? Ó, que vai até aqui. Então, eu não posso remover essa informação, senão vai dar diferença aqui no meu projeto. Vocês entenderam essa parte? Quer dizer, eu tenho uma informação que está registrada aqui com um valor no meu eixo Z e tem outra informação que está aqui. Sem aquele keyframe que estava inserido aqui nessa posição, o nosso cubo ele vai ter uma animação que vai desse ponto aqui até esse direto, tá? Ok? Vamos voltar como estava antes. Neste momento, a gente não pode estar excluindo, senão vai dar diferença. Agora, quando temos quadros registrados num intervalo no meio dessa barra, então, por exemplo, se eu chegasse aqui, ó, e inserisse um novo keyframe aqui, ó, de localização, essa informação que está aqui, facilmente eu consigo entender que ela é desnecessária. Quer dizer, eu tendo esse registro dessa posição aqui ou não vai dar diferença nenhuma no meu projeto. Porque eu tenho aqui, por exemplo, vamos pensar assim, só no eixo Z, né? Eu tenho uma informação aqui, vamos chutar um valor, né? Vamos dizer que aqui esteja armazenado 5. Aqui também vai estar armazenado 5 e aqui também vai estar armazenado 5. Ou seja, se eu excluir esse keyframe que está aqui, se eu excluir essa informação, esse quadro que está registrado aqui nesse momento, não vai dar nenhuma diferença, continua exatamente tudo igual. Posso excluir também este camarada e posso excluir também este camarada aqui, né? Então vamos selecionar os dois, vou apagar aqui. Quer dizer, isso acaba não criando nenhuma diferença no nosso objeto. Então essas barrinhas amarelas que estão sendo selecionadas aquão estão sendo exibidas aqui, né? Elas acabam me ajudando nessa leitura, né? Quer dizer, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, na parte de localização, eu tenho uma informação registrada aqui que não está me agregando absolutamente nada. Então, aqui nós entendemos rapidamente que no nosso eixo X, né? Essa aqui é a barrinha do eixo X, ela está aqui com a mesma informação, ok? Então, se nós deslocarmos aqui o nosso objeto para uma outra posição pelo eixo X e armazenarmos agora a informação de localização, nós colocamos valores distintos e diferentes, né, para cada um dos eixos, ok? Então agora não temos mais a barra amarela aqui, tá? A mesma coisa aqui, quer dizer, se fizermos um novo deslocamento, pressionarmos a tecla I de localização, eliminamos então todas as barras amarelas. Isso significa que em todo o meu projeto não existe repetição de dados, ok? Tá? Isso foi só para explicar para vocês a barra amarela, ela acabou entrando no meio, eu falei, isso daí vai acabar confundindo vocês, então acabei saindo do assunto, tá? Agora que desmistificamos o que são essas barrinhas amarelas, vamos voltar como estávamos antes. Vamos continuar o nosso estudo aí, o que é aquela opção que agora vai começar a aparecer quando nós inserirmos, que é a disponível, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou criar um novo registro aqui no quadro de número 90, tá? Ok? Tá? E aí nós percebemos que nós temos o que aqui registrado na nossa animação até o momento? Nós temos aqui registros de localização e de rotação, ok? O disponível, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura de quem nós estamos trabalhando nesse processo aqui de animação. Ah, estamos trabalhando com a localização e com a rotação. Só não estamos trabalhando agora no momento com a escala também, né? A escala a gente não mexeu. E eu vou inserir então aqui um keyframe novo. E dessa vez eu vou marcar esta opção aqui, disponível, tá? E o que a gente observa é que para cada uma dessas características que estão participando do meu processo aqui de animação, ele inseriu um quadro-chave com as coordenadas atuais do nosso objeto, tanto para rotação quanto para localização. Entenderam? Por isso que quando iniciamos um projeto novo, tá? E vamos inserir aqui um keyframe,
não aparece disponível aqui. Por quê, pessoal? Porque não existe nenhum registro de nenhuma atividade de animação do nosso projeto, né? Se nós entrarmos aqui na nossa tabelinha de animação, a gente vai ver, ó, que não existe nenhum keyframe. A partir do momento que nós criamos um keyframe, por exemplo, de localização, vamos registrar também de rotação e vamos registrar também de escala. Olha, agora nós temos aqui, ó, 3 opções, certo? Vamos registrar também, só para a gente acrescentar alguma coisa a mais, um delta de rotação, tá? Então nós temos também esses keyframes aqui, ok? Vou lá no quadro de número 70 e aqui eu vou inserir um keyframe disponível. O que ele vai fazer? Ele vai criar um registro de todos esses camaradas que estão participando aqui da minha animação ao mesmo tempo, ó, disponível, tá bom? Ok? Como tanto no quadro de número 0, tanto no quadro de número 1 como no quadro de número 70, todos eles têm a mesma informação, todos eles estão agora com essa barrinha amarela, como eu havia explicado anteriormente. Legal, pessoal? Tá? Então, dessa forma, eu entendo que a gente matou aqui, ó, todas essas opções aqui da nossa listinha, tá? Agora, eu vou mostrar que esse negócio de inserir keyframes com a tecla I, ele vai muito mais além, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar agora um material para o nosso cubo. Vamos posicionar primeiro a gente aqui no quadro de número 1, tá? Ou melhor, né, para a gente facilitar um pouco, vamos começar um projeto novo, vai. Vamos apagar tudo isso, porque senão a coisa começa a ficar muito mais complicada do que realmente precisa, né? Eu espero que vocês concordem comigo, tá? Vamos abrir a tabelinha de animação para que a gente possa ver tudo o que está acontecendo aqui, tá? Eu vou posicionar o meu cubo aqui no quadro de número 1 nesta posição, vamos armazenar a localização, vamos aqui para o quadro de número 100, vamos armazenar uma outra informação de localização, vamos também definir para o nosso projeto aqui que ele tenha 100 quadros, pronto, tá? Legal, então temos aí uma pequena animação de movimentação, tá? E agora eu vou ensinar mais um curso básico e muito importante, tá? Eu vou criar um material para o nosso objeto. Então vamos criar aqui um material. Estamos com o cubo já definido, estamos no modo de objeto, então criamos um material. E vamos dar uma cor para o nosso material, verde, ok? Tá? Então o nosso material tem uma cor verde. Agora eu vou posicionar aqui no nossa timeline a posição de número 10, né? Para a gente fazer um pouco diferente aqui, tá? Então no quadro de número 10, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou com o meu mouse em cima do meu campo de cor, de seleção de cor. E aqui, nessa posição, eu vou pressionar a tecla I. Pessoal, acabei de armazenar um quadro-chave da nossa animação que está aqui, ó, registrando a cor desse campo. E nós podemos ver isso aqui, tá? A intensidade do pigmento vermelho, verde e azul, ok? São as 3 cores primárias que qualquer monitor ou qualquer tela de projeção de uma imagem, né, a gente pode estar utilizando, e a mistura delas a gente consegue obter qualquer outra coloração, o red, o green e o blue, ou o famoso RGB, ok? Então nós armazenamos um registro na nossa tabelinha de animação da cor do nosso objeto. Quando o meu objeto chegar aqui na posição de número 90, neste quadro aqui, eu vou mudar a coloração do meu objeto. Eu quero que ele seja vermelho. E aqui nós conseguimos observar, ó, a informação que está em red, que é o vermelho, no verde, que é o green, e no azul, que é o blue, RGB, ok? Então, esses 3 valores aqui vão me dar essa coloração avermelhada, tá? E aqui eu vou pressionar novamente a tecla I. Acabei de armazenar uma outra informação. E aí é fácil da gente adivinhar o que vai acontecer agora, né? O meu objeto, que neste quadro tem uma coloração verde, ela vai se transformar
em coloração vermelha quando chegar no quadro de número 90. Então vamos pegar aqui na nossa timeline e vamos arrastando para vocês verem o que vai acontecendo com a coloração do meu objeto. Olha lá a cor dele mudando. Ó. Perceberam? Olha que legal, hein, pessoal? Tá vendo? Tá? Então nós podemos estar criando quadros chaves de animação para muita coisa, né, pessoal? Tá? Vamos fazer uma emissão de cor no nosso ambiente, do nosso material? Então aqui vamos armazenar agora a informação de emissão. Vou pressionar a tecla I aqui, tá? Vocês observam que sempre que existe um keyframe na posição da minha timeline atual, esse cara fica aqui com uma cor amarelada, né? Quando saímos dele pela timeline, ele fica numa coloração verde, indicando que, olha, esse cara aqui está sendo animado no projeto, mas nesse quadro que estamos posicionados agora, que é o quadro de número 18 na nossa timeline, não existe nenhuma informação de keyframe, tá? E vamos posicionar aqui no quadro de número 70 e aqui vamos aumentar essa emissão, tá? Então neste momento nosso objeto está ganhando aqui, ó, pessoal, emissão de luz, tá? Vou pressionar aqui o registro com a tecla I, tá? E agora, além de estarmos mudando a cor do nosso objeto, ele começa a ganhar luminosidade, tá? Ok? Poderíamos também estar fazendo aqui uma alteração em outra característica de material, da forma como você precisar. Então, por exemplo, poderia estar ativando aqui o espelhamento, né? A opção de espelhamento do meu objeto. Vou registrar aqui a parte de reflexo em 0, neste keyframe. Quando ele chegar aqui no quadro de número 80, eu vou aumentar essa parte aqui do reflexo, tá? E aí vou pressionar a tecla I. Pronto. Se nós fizermos aqui a movimentação, a gente observa que o nosso campo espelhar ele começa a ganhar aqui uma animação à medida que vamos nos movimentando aqui na nossa timeline, ok? Tá? E agora, pessoal, eu vou fazer um processo de renderização desse nosso projetinho aqui, tá? Então vamos aqui renderizar isso. Antes de fazermos a renderização, temos mais uma coisa para observar, que é a posição da câmera, né? Eu não sei como é que está a posição da câmera, que a gente fez um deslocamento aqui do nosso objeto. Vamos colocar no posicionamento da câmera. Nossa câmera está fora da animação, então vamos selecionar aqui a câmera, vamos fazer um deslocamento. Dela, né? Nessa posição. Como eu estou com a câmera aqui selecionada, vou pressionar a tecla I e vou pedir para que se registre a minha localização, tá? Aí o objeto ele vai estar sendo movimentado. Quando chegar aqui no quadro número 100, eu preciso estar aqui, ó, ajustando a minha câmera novamente, tá? Então, vamos colocar mais ou menos nesta posição aqui e vamos fazer um novo registro de localização. Então agora a gente está vendo aqui, ó, que a nossa câmera também ganhou aqui registro de movimentação. Se seguirmos a nossa animação do projeto, a gente consegue ver que ela está conseguindo visualizar o nosso cubo a todo momento aqui, né? Podemos também criar um outro objeto, talvez para a parte do reflexo, né, pessoal? Vamos colocar então na visão do topo. Aqui vamos incluir um cilindro, uma esfera, né? Vamos colocar aqui uma esfera. Isso, é isso exatamente que eu queria fazer, tá? Por quê? Posicionando a nossa esfera nessa posição, nós conseguimos ver essa parte do reflexo aqui do nosso cubo, tá? Senão a gente não conseguiria ver direito essa propriedade do reflexo do cubo. Por isso que eu acabei também criando aí um outro objeto, tá? Na verdade a gente não precisaria agora ter até essa coloração meio azulada aqui, mas vamos deixar do jeito que tá. E eu vou fazer então o processo de renderização dessa animação.
Pronto, já finalizamos e aí então vamos assistir como ficou isso. Ok? Perceberam a mudança de material do meu objeto? Como ele foi mudando de cor e ele foi ganhando aí a parte de reflexo? Ok? Isso é só uma pequena demonstração para vocês de uma infinidade de coisas que podemos estar fazendo aí nas animações. Quer dizer, nós podemos inserir então registros de animação, de movimentação dos objetos, da escala dos objetos, da rotação dos nossos objetos. Podemos estar criando também quadros chaves dos campos que estão aparecendo aqui, né? Então poderíamos criar uma animação com modificadores, podemos criar então aí uma animação com um material, enfim, temos uma infinidade de opções possíveis. Bom pessoal, é isso aí. Da parte de animação, do básico mesmo da animação, eu acho que isso é o que a gente precisa de informações necessárias para começar a fazer uma animaçãozinha, alguma coisa aí no Blender, né? Na próxima aula, lembra daquela introdução que nós tivemos aí no capítulo 16, onde iríamos fazer uma animação da bolinha quicando, né? Vocês devem estar vendo agora aí no vídeo, para vocês poderem relembrar aquilo que nós fizemos, né? Então, na próxima aula nós vamos colocar tudo isso que nós aprendemos nesse curso em prática e vamos fazer essa animação da bolinha quicando. E se você gostou, não esquece de deixar o like aí no vídeo. E para aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam no meu canal que vocês serão avisados sempre que eu estiver publicando um novo vídeo, né? E lembrando que o curso aqui do canal AFR 2010 já tem diversos capítulos, já estamos praticamente encerrando as gravações finais. Um abraço a todos e nos veremos então na semana que vem.